bem com o pão. Olá, irmãos! Estamos aqui então agora no terceiro bloco conversando com a Michele lá de Curitiba e nós conversamos no segundo bloco sobre o livro Esposa e Modelação, o poder das palavras, sobre um pouquinho mais sobre as distribuições, né, dos materiais que a irmã está empenhada na região juntamente com o maridão lá para levar, propagar esses materiais e conquistar mais adeptos que aceitem essa missão de levar adiante esses materiais. Nós comentamos no final do segundo bloco sobre os temperamentos, né? E tá aqui, mas como é que funciona assim o temperamento desse casal, Michele, os dois com M, tudo igualzinho, né? Tudo. E os temperamentos, é igual também, irmã? Como é que é? Não, irmão, bem diferente. Nossa, assim, é um trabalhar, né? Porque, assim, eu tenho um temperamento mais pro colérico, sanguíneo, né? Então, eu achava, assim, os melancólicos muito depressivos. Eu falava, meu Deus, eles não fazem nada certo. Não dá certo, né? Julgava eles um monte, né? E o Marlon é melancólico, né? Com um colérico também, né? Então, assim, ele é calmo. Mas quando ele explode, daí sai de baixo, Aí né? veio o colérico. Aí veio o colérico, ele assusta, né? Porque ele nunca... É difícil ele explodir. Mas quando ele explode, dá até um... Opa! Não, eu já até sei até onde eu posso ir, né? E eu já não, tô sempre ali, né? Daí, na explosão, né? E daí eu tenho orado, assim, para o Senhor moldar também o meu temperamento, né? Porque eu tenho visto, assim, que eu falava, Senhor, esse colérico, para que serve, né? Ele é brabo, ele é ruim, ele não gosta, as pessoas, ele não gosta. Eu falava, Senhor, para quê, né? Como que pode um cristão ser um colérico? Tão brabo, né? E o Senhor é manso e humilde. E a última coisa que um colérico tem é mansidão e humildade, né? E daí eu venho orando ao Senhor para Ele me domar. Por isso também estava vendo o CD lá, né? Então, assim, é bem diferente os temperamentos, né? Então, o que eu tenho eu tenho o colérico e o sanguíneo, né? Que vai um pouco mais para frente, e tem o Marlon mais melancólico, mais retraído, né? Mas isso a gente vai aprendendo, né? Já foi bem mais difícil, assim, né? No começo do casamento. Aquela coisa, eu não entendia o temperamento dele, né? Mas eu comecei a ver as virtudes que tem o melancólico, né? Eles são criativos, né? Eles são mais carinhosos, são mais afetivos. Então, assim, então você consegue também depois, com o Senhor trabalhando, você vê as virtudes do temperamento. Também o colérico também tem as virtudes, ele é mais um líder, ele vai mais para frente, realmente. Então, quando um colérico fica sem fazer nada, fica que nem eu ano passado, ocioso, daí fica mais depressivo, né? Então tem que dar a função para ele, né? Senão... O colérico, ele é ativo, ele tem iniciativa, organizado, disciplinado. Tem essas virtudes, são boas também, né? Que a gente, assim, admira no colérico. Exatamente, que daí o melancólico não tem, né? Que daí tem tudo ser um trabalhar, né? Daí quando tem só os dois, ok, né? Daí vem um filho, vem o outro filho e vem o outro, né? Então daí são 5 em casa, com cada um com temperamento, né? E a gente vai identificando, né? A gente vê que o Rafa puxou o Marlon, né? Um melancólico, mas também é um colérico, né? Não briga com ele, que daí ele chuta o irmão, né? Daí tem o Léo, né, que já é um colérico, sempre bravo, brigando, e, né, tudo assim, mas também é sanguíneo, né? E vem o Arthur, né, que ele é calmo, mas também tem colérico, daí ele manda nos dois, né? Então daí também tem o jeito de lidar com os 5 em casa, né? Então, quando tem filho, você fala, não, calma, para lá. Não, você sim, você não. Daí cada um, que nem deu o Léo, às vezes, mas por que só brigam comigo, né? Não, Léo, é que você tema mais, né? Então tem que dar mais umas broncas, né? Então, 5 em casa já é bastante, né? Então a gente tem que saber agir conforme cada um, né? Que nem um dia uma professora falou assim, eu acho que aquele menino precisa de um psicólogo, né? Daí eu falei, olha, tem um livro lá na igreja, que é o livro da dispersão, tem um capítulo que fala sobre os temperamentos. Se você ler, você vai identificar que ele não precisa de um psicólogo. Ele só precisa saber lidar com ele, né? Porque ele é sanguíneo, então ele vai falar, ele vai viver aquilo. Então, não é que ele, né? E mesma coisa com o melancólico, ele está no canto dele, não é porque ele é triste, é porque ele é mais quieto mesmo, né? Daí ela comprou o livro e conseguiu aplicar aquele capítulo na sala de aula, né, para identificar cada aluno. Porque realmente, daí você vê um sanguíneo e um melancólico, o melancólico está depressivo. O sanguíneo é o feliz, mas não, né? Então você tem que saber agir, né, conforme cada um, né? Que nem o Arthur, né? Ele na escola, a professora já viu que ele é um avião, né? Ele vai na frente de todo mundo, então tem que dar atividade para ele, porque senão ele faz bagunça, né? Então... Que benção, olha a dica da Michele aí, você professor, você diretora de escola, diretor de escola, você que
tem um povo, né, que está aí, que você está ajudando a ser disciplinado, organizado. Tem aí a dica agora do livro Livres de Depressão. Mas a minha escola não está com depressão. Mas tem o tema lá, temperamentos, que você vai conhecer um pouquinho de cada desses temperamentos. Vai com isso identificar como cada pessoa se expressa e assim vai poder saber lidar, né? E eu justamente puxei esse assunto por causa disso, Michele. A gente tem lá a igreja. Imagina quantos membros tem a igreja. Cada um lá com o seu temperamento, né? Um mais forte, às vezes geralmente a gente tem 2 temperamentos dominantes, né? Um que é mais forte e o outro que aparece lá de vez em quando, assim, né? Mas a gente saber como harmonizar com todos, né? E eu falei, inclusive, no segundo bloco, que seria um complemento maravilhoso para o esposo em modelação. Porque o casal precisa se conhecer, né? Como é que ele se expressa? Como é que eu recebo lá? Porque às vezes a gente diz assim, poxa... Pode ser que tenha uma irmã agora nos ouvindo assim, meu marido não expressa nenhum carinho, né? Sempre que ele vai fazer um carinho para mim é algo meio rude, né? Aí eu acho que ele não me ama, né? Aí tem um outro lá que passa melando a esposa, eu não aguento, aquele marido é grudento, passa me melando, eu não entendo por que ele é inseguro. Não, ele é mais romântico. Então cada um tem se a gente tiver essa iniciativa de estudar um pouquinho mais sobre os temperamentos, que a gente tem no livro Livres de Depressão, nós vamos entender como cada um se expressa. E quando até a gente, às vezes, num colérico leva uma bronca, né? Vem o colérico vê aquela situação... Blá, né? Dá aquela credo, mas não precisava explodir por isso. Mas daí a gente vê assim que a maneira como ele se expressa e como ele está sendo zeloso e carinhoso para cuidar, por exemplo, assim, olha aqui, tá tudo bagunçado, né? Aí, não, o que ele está cuidando? Está cuidando do zelo da casa, para que ninguém ali tenha um brinquedo no chão, não vai cair e se machucar. Então, é um zelo que ele tá expressando, mas é a forma dele que tem que se expressar. Como é importante de conhecer os temperamentos, né, Michele? É bem importante, sim, porque ali em casa, é bem isso, a gente consegue identificar, né? Um vai melhor na escola, às vezes o outro não vai tanto, daí como você também ensinar a criança, né? E dessa forma vai ajudando, né? Porque identifica, assim, como agir com cada um. E no relacionamento com o marido e a mulher, isso é super importante. Porque às vezes as pessoas se separam por causa disso, né? Ah, não, meu marido não me dá carinho. Ah, por causa disso. Mas não é que ele não te dá carinho, é a forma só. Né? Se você conseguir também respeitar e entender, né? Porque o que acontece com os temperamentos? A gente até sabe, mas a gente não quer respeitar o outro, né? Que o Senhor criou ele daquela forma. E não vê as virtudes, só vê os defeitos, né? Então, daí, dessa forma, muitos casais se separam por causa disso. Né? Ó, não entendi, meu marido, ele vive melando nos canos, mas calma, ele é um melancólico, então você saiba lidar com ele, que ele vai ser bênção, né? E é bem isso que o Senhor... E claro, sempre pedindo, que nem eu tenho pedido muito para Deus, por isso que eu ouvi o CD do Poder das Palavras, porque o colérico, ele faz isso, ele sai falando, mas ele magoa também, né? Então, por ele magoar, ele tem que saber falar também, tem que estar no espírito, porque senão você sai falando e não dá, né? Como que a gente vai agir de uma forma assim... falar de qualquer coisa. Então, você tem que saber liderar, mandar, organizar, mas na forma do Senhor. Por isso também que eu vim buscando material, né? Porque eu falei, Senhor, do jeito que tá, não dá, né? Tem que mudar. Então, eu falei, e eu tenho orado, Senhor, me deixa, me molda, né? Como o Senhor quer. Continua com as virtudes, mas o que pertence à natureza humana, tira, né? Porque a gente precisa ser moldado por Cristo, né? E é importante entender isso que a Michele está falando, que a gente não adianta querer mudar de temperamento. A gente tem que ser moldado para que o Senhor venha harmonizar os temperamentos, né? Para que a gente possa ter, assim, que nem ser equilibrado. Não ter um temperamento que é dominante, mas ser mais equilibrado naquilo que a gente vai. Michele, isso tu comentou também, assim, né? Nós até puxamos um assunto, né? O marido que é mais romântico, o outro que não sei o quê. Tem justamente da divisão, dá o problema, porque a gente não consegue compreender como o outro se expressa, né? Tem marido colérico, que ele chega em casa, primeira coisa que ele fala para a esposa, olha aqui, paguei todas as contas, trabalhei o dia inteiro, e a esposa assim, poxa, mas ele podia chegar, oi, esposa, né? Fazer um carinho, mas ele já chega e porque eu trabalhei, porque eu fiz, é o modo como ele está dizendo assim, olha como eu cuidei de você, cuidei dos filhos nossos, cuidei da nossa casa, cuidei da nossa vida, né? É a forma dele.
E a gente tem que compreender e aí harmonizar para poder, olha, você poderia falar diferente, quem sabe? E assim vai harmonizando, né, Michele? Assim como também a esposa colérica, o marido chega em casa, às vezes com uma rosinha, né? Uma flor para a esposa tá lá. Tu cuida do sapato antes de entrar, porque eu passei o dia limpando a casa, né? Aí o cara chegou com a flor, já desanimou. Pô, eu cheguei aqui todo pra, né, romântico, e a primeira coisa que ela fala é se meu sapato tá sujo, se eu deixei a mala aqui eu cheguei com a minha pasta, botei na cadeira, vou até ela lá pra fazer um carinho, e ela, a tua pasta tá no lugar errado. E aí pronto. Esse é o problema de nós cuidar dos temperamentos, nós estamos aqui reforçando, falando muito sobre isso, para que você se inspire aí, viu? A quem já tem o livro Livre-se de Depressão, busca lá, vai dar uma olhada sobre os temperamentos. Quem não tem, adquira logo esse material aí. Tem o CD também para você ouvir, quem sabe não pode ler, sim, mas vai para o carro, vai trabalhar com o carro, põe lá no CD, ouve o CD, põe no fone, põe no telefone. Tem muitas alternativas hoje que a gente pode, inclusive, baixar também MP3, né, os downloads aí para a gente poder com isso estar ouvindo esse material, né, Michele? É bem isso. Então o senhor não tem deixado a gente sem alimento. Isso eu tenho visto assim com todo esse trabalhar. Se você não tem o livro, vai no CD, se não tem o CD, tem os downloads também no site da editora, né? Que também são preciosos ali, né? E ali também tem muito material, né? Então o senhor não tem deixado ninguém sem argumento, né? Ó, não foi daqui, vai dali. E agora tem até os irmãos que mandam mensagem no WhatsApp, né? Que às vezes eu recebo de 3, 4 e falo, ó, Senhor, vamos lá, né? Então tem até essa forma que o senhor tem liberado. E tem as rádios que são gratuitas, a TV aberta, então falta de alimento não tem nessa casa, né? Isso que é a bênção, né? Que o senhor tem proporcionado para nós, assim, né? Isso que eu agradeço e glorifico, porque às vezes a gente vai em outros lugares e eu vejo que as pessoas falam assim, não, eu não sei de tal coisa, não. E a gente sabe de bastante coisa. E daí agora basta praticar tudo isso, né? Porque o Senhor vai cobrar, né? Isso de nós, assim, né? Então a gente tem buscado isso, assim. Até um versículo que o Senhor tem ministrado, assim, ministrou uns tempos atrás, né? Que falava assim, acho que era o Salmo 70, né? Que falava assim que os que falam bem feito vão retroceder na fé, né? Então a gente sempre fala assim, né? Como, bem feito que você fez tal coisa, bem feito. E toda vez, às vezes, quando vem na minha mente ou eu vejo alguém falando, eu falo, olha, o Senhor tem ministrado, assim, que a gente nunca quer retroceder, né? E daí, às vezes, então, realmente, as nossas palavras podem fazer com que a gente retroceda. Então, se o Senhor tem dado esses alimentos, é para a gente ir avante, né? Sempre crescendo com Cristo, assim, né? E buscando na palavra dele todo o alimento que a gente precisa também, né? Note como eu e você, e a Michele aqui também, somos muito abençoados por pertencer aqui a um movimento que fala muito da comida espiritual. E que nós temos muito alimentos sóbrios e sólidos, né, para a gente poder crescer em espírito e vida. Eu tive num grupo familiar há poucos dias atrás, Michele, e o irmão que estava lá com a gente viu aquele testemunho e fiquei impactado, que eu lembrei de trazer para os irmãos agora aqui. Ele estava há 8 anos frequentando uma denominação que eu não perguntei qual é o nome, nem quis saber para não julgar, né, senão o velho homem aqui já julga. E ele tinha que, sabe o quê? Quando nós recitávamos, vamos ler a palavra, capítulo tal, do livro tal, versículo tal. Ele pedia ajuda para nós porque ele não tinha o manuseio da Bíblia. Ele não sabia se o livro era no Antigo, no Novo Testamento, que para nós, muitas vezes, assim, né, você está frequentando há algum tempo, está acostumado a fazer esse processo, já tem uma ideia melhor de onde está, né? Então, eu fiquei impactado, porque uns 8 anos ele estava frequentando a igreja, e ele não sabe a ideia, se o livro... Timóteo, é para o início ou para o fim da Bíblia? Sim. Então, como você aí que está frequentando o movimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, entenda como você é abençoado por Deus, pelo conhecimento que é derramado nesta casa para que você tenha. Por isso a gente fala tanto aqui dos materiais. Sim. Com a bênção que é, a gente está falando dos materiais, você está conhecendo um pouquinho mais de como isso tem nos abençoado a nossa vida, não é, Michele? Não é verdade? Isso não é uma bênção, nós ter tudo isso de alimento espiritual nessa casa? Não, essa é a nossa real bênção, assim, na verdade, porque se a gente não tivesse isso, como que nós estaríamos? Né? Se você não soubesse que você tinha esse temperamento, como você estaria? Será que você ainda estaria casado? Como você estaria, né? Então, eu vejo assim que o Senhor tem dispensado isso para nós.
porque ele quer a cura total, né? Ele quer que a gente fique mesmo parecido com Cristo, que a gente ore, pense, leve, rumine, para que a gente venha realmente ser transformado. Então, esse é o intuito do material. Né? O intuito, às vezes, as pessoas pensam, não, estão fazendo comércio na igreja, estão vendendo. Não, não é isso. Eles só estão preocupados com a tua alimentação. Amém. É essa a real intenção de você estar ali na editora, se alimentando, para que você seja moldado por Cristo, né? Que beleza! E hoje estamos aqui conversando com a Michele, lá de Curitiba, dando as dicas para nós aí dos materiais e como os materiais têm afetado e contribuído no crescimento espiritual de sua vida. Michele, muito obrigado aqui pela participação. Ficamos por aqui e até o próximo programa. TV Menorá apresentou